Seja bem-vindo ao podcast dos Inconformados. Aqui nós vamos falar sobre você viver aquilo que Deus tem para você. Enquanto muitos estão deixando a vida passar, nós estamos aqui querendo viver o que Deus tem preparado para nós. E antes de nós começar, já se inscreva no canal, ativa o sininho, comenta, curte e compartilha, porque cada conversa aqui vai provocar uma área da tua vida. E nós vamos ter esse objetivo de tirar você da zona de conforto para você viver o que Deus tem para você. Também quero apresentar nosso parceiro, Arca Empreendimentos, construindo um futuro melhor tijolo por tijolo. Tem sido nosso apoiador aí, que Deus abençoe e continue protegendo e abençoando esse belo empreendimento. Também eu tenho a honra de apresentar hoje e ao nosso convidado, meu pastor, presidente. É um homem de Deus que carrega não apenas conhecimento, mas experiência. É um mentor, um amigo, alguém que tem tanta experiência como graça de Deus para estar nos auxiliando, nos orientando. O pastor André Pereira tem formação como terapeuta familiar pela Universidade da Família, psicanalista pela FATEB, coordenador do Conselho de Apoio Familiar e Pastoral do Estado, relator Conselho Fiscal Ciapadergues e é nosso pastor-presidente da Assembleia de Deus Passo Fundo Norte. Mas o maior cargo de todos é servo. Seja bem-vindo, pastor André. É um prazer tê-lo, senhor, aqui comigo, para nós ativar essa galera aí, viver o propósito de Deus. Paz Senhor, Júnior, paz Senhor a todos os nossos queridos e internautas que acompanham esse podcast. Estamos aqui com muito carinho, porque também somos um inconformado. E por ser um inconformado com as coisas naturais, eu quero convidar a todos para nós fazermos uma oração, para que nessa oração nós ative a pessoa mais importante dentro do nosso ser, que chama-se Espírito Santo. Esse é tão inconformado que quando nós estamos nos momentos mais difíceis, a Bíblia diz que ele geme com gemidos inexprimíveis. Senhor nosso Deus, este momento que nós vamos estar agora junto do teu servo, nós queremos com muita alegria, Senhor, dizer que o Senhor é o convidado principal para estar conosco. Obrigado, Senhor, pelos milhares e milhares de pessoas que estarão vendo, participando, interagindo conosco. Obrigado pela vida do Júnior, pela iniciativa. Continua abençoando ele, a sua família e a todos nós é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor, por essa oração. Começamos já com tudo. Pastor, a primeira pergunta e o objetivo aqui é ativar aquelas pessoas que estão nos escutando para eles viver mesmo o propósito de Deus. Na visão do senhor, o que mais tem feito as pessoas se conformarem nos dias de hoje, estarem acomodadas? O que o senhor pensa? Qual que é a sua visão? Algumas áreas da nossa vida fazem nós nos acomodarmos, né? A primeira delas é quando você atinge um ápice de uma estabilidade financeira. Outros, quando eles atingem uma maturidade, tanto espiritual como psíquica, mas, no meu ponto de vista, o que mais leva as pessoas a se acomodarem com o modo que elas vivem é porque a gente entra numa rotina. Tem uma fábula que conta a história do sapo, da água quente e da água fria. Pegaram então o sapo e colocaram dentro de uma água fria e ele ficou bem tranquilo. Agora, se você pegar um sapo e colocar ele na água quente, ele pula fora. Mas se você pegar este mesmo sapo e colocar na água fria e você for aos pouquinhos aumentando o fogo, ele vai entrar num estado de letargia que vai fazer com que ele se acomode e ele acaba perdendo a sua vida. Esta fábula a gente traz para os nossos dias de hoje. Algumas pessoas elas se acomodam com o modo de viver e elas acabam sendo pessoas conformadas. Mas
todo aquele que tem Deus no coração, ele vai lá para Romanos, no capítulo 12, versículo 2, e ele vive o que o apóstolo Paulo nos deixou um conselho. E não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja bem, a pessoa mais inconformada, como nós falamos no início, Júnior, é o Espírito Santo. Ele não quer que nós vivamos essa vida rasa em que nós vivemos, mas a rotina do dia a dia, de você trabalhar, ter que sustentar a sua família, cuidar da sua família, faz com que nós não venhamos a dividir melhor o nosso tempo. O conformado, ele se acostuma com a vida que ele tem. Por quê? Ele não sabe fazer o uso do seu tempo. O inconformado é diferente. Ele tem uma tarefa específica, ele tem horários específicos, e quando nós fazemos isso, como psicanalista, isso tem um impacto no nosso cérebro de uma maneira que a gente possa interagir de uma maneira melhor, que a gente possa produzir mais. O conformado, ele produz muito pouco. O inconformado, ele está sempre em busca de novos objetivos. É que é só, em vez de estar ocupado, tá produtivo, né? Às vezes É. as pessoas estão com muitas tarefas, mas às vezes só estão ocupadas e não conseguem executar ou exercer aquilo que é realmente para elas fazer pela falta de organização. E o interessante de tudo isso, que como um psicanalista cristão e por entender um pouquinho da mente, veja o que o apóstolo Paulo fala, é uma riqueza de conteúdo dentro do Uhum. capítulo 12 de Romanos e versículo 2. Veja só, ele ativa em nós algo extraordinário, porque Sim. aonde que o apóstolo Paulo e o Espírito Santo vai trabalhar? Ele diz, e não vos conformeis com o quê? Com este mundo, com a rotina, com o que a Padrão. gente vive, com o padrão, mas transformar-vos aonde? Na mente, pelo vosso entendimento. Então, eu entendo que isso aqui é uma atitude que a gente tem que ter para que a gente possa ser um inconformado. É uma ação nossa, né? Isto. E pensando nisso, a gente vai olhar para a vida das pessoas e dizer assim, por que que algumas alcançam sucesso? E claro que o sucesso é relativo para cada um, mas muitas vezes a gente pergunta, Deus tem pessoas prediletas, filhos prediletos? Por que que alguns têm chamados, dons, sonhos, desejos, mas alguns chegam lá e outros não chegam lá? Isso tudo funciona assim. Quando Paulo disse, e não vos conformeis com este mundo. Deus, ele não tem filho prediletos, todos nós somos iguais. Mas veja bem, você é pai, eu sou pai também, já sou avô. O filho que está mais próximo de nós, eu tenho 2 filhas. Sim. Os filhos que estão mais próximos de nós, que nos procura mais, a gente ama a todos. Mas a atenção ganha quem procura mais. Com Deus é da mesma maneira. Aquele que se aproxima mais de Deus, e eu sou um contador de fábulas, Júnior. Diz a história que um dia um menino estava junto do seu pai na lavoura e nos céus passou um avião. E o menino disse, meu Deus, pai, olha como aquele avião é pequenininho. E aquele pai disse assim, eu vou te levar um dia no aeroporto e você vai ver que ele não é tão pequeno. Um dia aquele pai leva aquele seu filho, o menino, ao aeroporto, e quando ele vê o avião de perto, ele diz, viu filho, olha o tamanho desta mesma aeronave que você viu aquele dia lá na lavoura. E o menino disse, bah, pai, como ele é grande de perto. Deus é assim. Quando nós estamos longe dele, ele é pequeno. Mas quanto mais nós nos aproximarmos dele, maior ele é e a gente vê a grandeza dele. Se aproximar de Deus é nós entendermos o propósito que nós viemos ao mundo. O conformado, ele vive por viver. O inconformado, ele busca alternativa para vencer as dificuldades. Eu fui gerente de loja por muitos anos, foram mais de 20 anos gerenciando Eletrolar, Magazine Luiza, Berlanda e tantas outras empresas, a última foi a Lojas Becker, e eu trabalhava com cerca de 25 a 30 funcionários. E na área de venda, o vendedor que mais se sobressaía era aqueles que eram inconformados com o seu padrão de vida. Ser inconformado com o padrão de vida não tem problema nenhum. A gente sempre quer buscar o melhor para a nossa família. O problema é que a gente entra numa mornidão, numa letargia, que a gente se acomoda. E se acomodar no mundo do século XXI é
algo muito perigoso. Por quê? Ficar parado no tempo. A informação ela vem muito rápida, né? Uhum. Hoje nós vivemos algumas coisas que a gente ativa muito o relativismo, né? Algumas coisas que, por exemplo, quem diria há 20 anos atrás que nós hoje teríamos o WhatsApp, Sim. que nós faríamos uma ligação, né, de vídeo. Veja bem, Rapidinho. o telefone, quando foi criado, já foi algo extraordinário. O rádio, quando foi criado, foi algo extraordinário. A tecnologia está se avançando. E quando nós nos conformamos, nós ficamos para trás. Quem se conforma, ele fica para trás do mercado de trabalho, ele fica para trás das informações. Nós procuramos sempre, dentro da capacidade de cada um, procurar ser o melhor a cada dia. Mas veja o que Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, escreve em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Este era um grande inconformado, porque ele disse assim, que nós devemos de fazer tudo o que vier às nossas mãos. Tudo nós devemos fazer. Mas ele também entende que nós somos limitados. E ele entende da nossa incapacidade. Então ele vai dizer assim, faça conforme as tuas forças. Você não precisa ser um best-seller, um melhor, o número 1 em tudo, mas você precisa, dentro deste século XXI, estar atualizado na maior parte das coisas que você for fazer, principalmente na profissão, no meio que você vive, você precisa estar atualizado. Tá em constante evolução, né? Exatamente. E, como o senhor disse, tem uns que vão... O sucesso é relativo, né? Mas aquilo que Deus preparou, a gente querer viver, buscar, fazer a nossa parte, né? E eu vejo muito isso, tanto na igreja quanto no serviço empresarial, Secular. no secular, porque alguns eles acabam dizendo assim, mas por que que fulano chegou lá? Alguma coisa tem, né? Mas Deus tem filho predileto? Não, alguma coisa ele fez. E essa é uma dúvida que eu já comentei com o senhor outra hora, que muitas das vezes eu acabava pegando o que que é a parte de Deus e o que que é minha responsabilidade, o que Deus faz, o que Deus faz e o que eu faço, né? Qual é a minha responsabilidade para mim alcançar? Eu entendo, pastor, que tudo já foi escrito, né? Baseado em Salmo 139, verso 16, né? Deus escreveu tudo, mas basta nós, digamos assim, querer viver aquilo que Deus tem para nós, né? E qual que é a minha responsabilidade nessa trajetória para me alcançar aquilo que Deus tem e qual é a de Deus, né? Qual que é a responsabilidade, digamos assim, de Deus? Sim. Vamos a mais uma fábula. Vamos. Veja Eu só. tô anotando aqui, ó. Todos. Um dia um homem, ele caiu de uma embarcação e ele estava naufragando. Aí ele orou e disse assim, Deus, eu gostaria que o Senhor viesse e me salvasse. Uhum. Aí o que aconteceu? De repente, apareceu um tronco de uma árvore. Ele olhou e disse assim, não, Deus, eu quero que o Senhor me salve. De repente, passou um barco perto dele. Ele podia acenar, fazer um sinal. Ele disse, não, Senhor, eu quero que o Senhor me salve. Essa fábula ela ilustra muito bem a letargia, a monidão, as pessoas acomodadas. Por quê? Deus ele faz a parte dele, mas nós fazemos a nossa. Veja bem, alguém olha para uma pessoa que é bem-sucedida e diz assim, aquele cara teve sorte. Teve sorte. Não, ele não teve sorte. Deus abençoou Ele mais ele. fez a parte dele. Por exemplo, se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, existem 3 maneiras de você ser sucedido. A primeira maneira é você casar com o teu cônjuge que seja rico. Eu já queimei essa. Já era. A segunda maneira era eu ter nascido num lar de uma família abastada. Eu também não tenho. Não foi. Então, a terceira é eu ter que trabalhar. Então, para mim ser bem-sucedido, eu tenho que passar por essa transformação na minha mente. Qual é que é a transformação? Eu vou ter que me capacitar. Capacitação. Para mim ser pastor, veja bem, eu fiz vários cursos, eu fiz uma faculdade de teologia, eu me preparei para fazer o que eu faço hoje. Aí algumas pessoas dizem assim, mas você saiu de uma Barra Funda de 100 membros, depois para Ibiaçá, 300 membros, depois para Passo Fundo, 3.000 membros. Alguém pode dizer assim, foi sorte.
Sim. Não, nunca foi sorte. Sempre foi, em primeiro lugar, Deus, Deus. e eu tive que passar por um processo de capacitação. Qual é o problema do jovem hoje no século XXI? Nós estamos criando uma geração de cristal. Os pais estão querendo dar para os filhos tudo o que eles não tiveram. E isso é um erro que a gente leva a pessoa a se acomodar. Nós viemos de famílias humildes, Júnior. Então, o que que a gente fez? Tudo que a gente conseguiu conquistar hoje foi através de muito esforço, de muito trabalho. Então, quando você quer fazer algo que você ama, e quando você faz algo que você ama, ele não é trabalho, ele é prazeroso. Então, o que que eu fiz? Eu me preparei para fazer o que eu faço Então, hoje. Então, eu não sou inconformado, eu consigo produzir mais. sim. A pessoa que quer ser bem-sucedida financeiramente, ele vai ter que fazer uma faculdade, ele vai ter que fazer uma especialização para que dentro dessa capacidade ele possa desenvolver. Posso exercer. E dentro disso daí, a gente precisa entender que o relativismo ele é muito grande na sociedade do século XXI, principalmente porque nós valemos o que temos, o que somos, o canudo que nós temos pendurado na parede, a atualização que a gente tem, né, como ser humano. A gente hoje vale as informações que passam sobre a nossa pessoa. Mas no mundo espiritual é diferente. Para Deus, o que nós temos, onde nós moramos, a casa que nós moramos, o carro que nós andamos, todos os canudos na parede, eles não são tão importantes como um lugar que ele possa habitar dentro do nosso ser. Então nós temos dois mundos aqui que nós temos que entender que a gente precisa ser inconformado. Primeiro no mundo natural, segundo no mundo espiritual. Tudo que você faz no mundo natural interfere no mundo espiritual. Então, quando você ora, você entra numa linha em um contato com Deus. E você, através da oração no mundo natural, você organiza algumas coisas do mundo espiritual. Na nossa mente é assim também. Quando nós vencemos a esta eu chamo de mornidão, né? Quando a gente vence essa coisa, o que que acontece? Nós estamos ativando dentro do nosso cérebro a lei da repetição. A lei da repetição faz nós nos tornarmos bons Melhor. naquilo que nós fazemos. Mas nós precisamos entender que o nosso cérebro ele tem uma capacidade de repetir aquilo que a gente faz. Quando o cérebro ele recebe uma informação nova, ele então tem que maturar aquela informação, entender aquela informação para que depois ele possa estar nos auxiliando com informações. Mas na maioria das vezes o que o cérebro faz? Ele vai lá no nosso HD, ele vai buscar aquela informação que ele já tem. Então veja bem o quanto é importante você colocar conteúdo para dentro de si mesmo, para você aprender, para você ser uma pessoa melhor, um cidadão melhor e principalmente um pai melhor, um irmão melhor, um filho melhor e um cidadão de bem. Eu tenho uma frase do Thiago Brunet, pastor, que falou forte comigo e eu entendi, que ele diz assim, que antes da promessa chegar, esteja preparado para a promessa, né? Porque a gente diz, bah, mas Deus me prometeu, mas a promessa veio e você não estava preparado, ela passou e você pensou que ela nem veio, né? Por não É, ter capacidade, por não ter se estruturado eu, igual. eu tinha um membro em uma das igrejas, que por ética eu não vou dizer onde, Júnior. Eu tinha um membro que ele ia com a sua família a pé para a igreja. Uhum. Ele fazia aproximadamente 5 quilômetros para ir até a igreja. Ele levava a menininha dele na cacunda e o culto era nos domingo à tarde, das 2h30 às 4 horas da tarde. E no verão ele chegava com aquela criança suado. No inverno ele chegava às vezes molhado no culto, com seus 3 filhos, a esposa e ele. Aí um dia ele disse assim, pastor, eu quero que o senhor me ajude em oração para mim comprar um carro. Uhum. E nós oramos. E ele comprou um carro. E quando ele comprou esse carro, o que que ele fez? Ele já não foi mais na igreja. Ele deixou de ser grato a Deus por aquilo que Deus tinha dado para ele. O maior problema dessas pessoas é a ingratidão com aquilo que eles conseguem obter. Nós temos que entender que dos 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? Só um. Que esse um seja um de nós que aprenda a ser grato a Deus. Qual é o maior dom que nós temos na vida? A vida. Qual é o maior presente que nós temos? O ar. Todas as manhãs nós temos a oportunidade de levantar e respirar. E as oportunidades, elas são iguais para todo mundo, mas depende do que nós fazemos durante esses 24 horas do dia. 24 horas.
O problema é que a maioria das pessoas hoje entraram, e aí que eu volto a repetir, entraram num modo de acomodação. E quando você se acomoda é muito perigoso, porque você pode ser cozinhado que nem o sapo. E voltando a falar, o senhor, né? Gênesis 2:8 também diz, é um texto que eu aplico assim, que Deus plantou o jardim no Éden, mas só foi colocar o homem depois de haver sido formado, né? Sim, Ou seja, primeiro ele preparou, mas ele colocou o homem lá naquele lugar só depois de ser formado, sendo que ele, em Gênesis 1, Deus já tinha criado o homem, né? sim, Aí eu aplico assim, que deu o ambiente, aquilo que é para nós viver já está preparado, mas a gente não vive ainda aquilo que Deus tem, as promessas, por falta que a gente não está preparado e muitas vezes não deixa preparar, não vai buscar, por exemplo, a palavra dos talentos, né? sim. Deu para um, outro não, guardei. E às vezes as pessoas acabam dizendo assim, não, mas eu sempre dizia eu sempre fui a questão da teologia, né? E sempre gostei de estudar, apesar de eu não pregar e não gostava de pregar, mas eu sempre gostei de estudar. E alguns diziam assim, não, precisa estudar, porque Deus usou até uma mula, né? Eu disse, mas foi só uma vez na Bíblia. E aí essa Então, história ela não é bem assim também, né? então, digamos assim, as pessoas, mas Deus usa quem quer. Deus me chamou, Deus vai me usar. E ficam nessa dependência que é boa de Deus. Deus vai abrindo as portas, Deus vai dando oportunidade, mas não vai, digamos, buscando a sua capacidade. Juninho, um pássaro voa com uma asa só? Não consegue, né? Não consegue. O que que eu entendo que é a pregação, a exposição da palavra de Deus? Nós temos que primeiro ter conhecimento. Mas o Espírito Santo diz assim: "E eu vos farei lembrar". Lembrar o que se a pessoa não estuda, Sim. né? Então a capacitação é uma asa. A unção, a autoridade, a graça, ela vem através da comunhão com Deus. Então o que que eu preciso entender? Eu como pastor, eu preparo um sermão, eu pesquiso, eu monto toda a estrutura dele, eu preparo ele dentro da característica humana, da sabedoria humana. E eu vou apresentar para as pessoas. Um sermão sem unção, sem graça, ele é bonito. Mas o que faz aquele sermão bem preparado, penetrar até as juntas e medulas, divisão da alma e do espírito, e discernir o pensamento, é a graça, é a unção. Essa não é do homem, Não é do embora homem. venha sobre a vida do homem, essa é a divina. Sim. O conhecimento permanecerá na nossa vida sempre, porque a gente adquire. Agora, a graça e a unção vai depender sempre, o fiel da balança vai ser a nossa intimidade com Deus. Então, para mim, no mundo eclesiástico, no mundo espiritual, como pastor, eu preciso estar preparado. Mas eu, para mim, atingir o coração das pessoas A graça. é a graça. E outra coisa, como psicanalista, não existe metodologia e nenhuma ferramenta tão eficaz para penetrar o coração, a mente do ser humano, como a palavra de Deus e a unção e a autoridade dos céus. Por quê? Porque a psicanálise ela tem ferramentas. Uhum. A gente tem a capacidade de, através de técnicas, você ligar e desligar gatilhos na mente de uma pessoa. Mas só isso. Agora, a unção, a autoridade, a graça de Deus, ela não só faz você penetrar no ser humano, discernir o problema e dar a saída para essa pessoa e ela ter a sabedoria de enfrentar as dificuldades da vida e olhar para trás e dizer assim: eu venci. Eu venci. Então é entender que Deus não vai fazer nada que a gente possa fazer, né? Vai fazer só aquilo que não cabe a nós. E as oportunidades, se nós não estivermos preparadas, né? Elas vão Eu passar. estava com um amigo meu agora esses dias e ele disse assim: cheguei dos Estados Unidos, fiquei 15 dias pregando nos Estados Unidos. E eu disse: rapaz, como que tu conseguiu? Ele disse: tu nem sabe. Eu estava com o passaporte e o visto feito há meses. Fiz por fazer. Uhum. E um pastor Me convidou. surgiu uma oportunidade dele ir, não pôde ir, e ele disse: agora quem que pode ir? Aí ele disse assim: olha, eu tenho visto e tenho tudo pronto aqui. O que que aquele meu amigo estava? Preparado para a oportunidade que apareceu. Foi lá, ficou Fez. 15 dias lá, disse que foi muito bom, Deus usou ele, conheceu vários lugares, criou novos amigos, criou novas conexões. Então, nós estarmos preparados para a oportunidade, porque a gente não sabe às vezes Não quando a sabe a oportunidade hora. vai vir. Então, por que que a gente faz uma faculdade? A gente faz uma faculdade, se forma e fica preparado para quando aquela oportunidade vir. Quando aquela oportunidade vir, o nosso currículo vai Tá falar ali. por nós. Perder o conhecimento não vai, né? Nunca. E
A gente viver a plenitude de Deus é a que a Bíblia diz, né? No corpo, alma e espírito. Como a gente pode viver, alinhar o espírito, pastor? Conectar, né, o nosso espírito com a mente de Cristo e preparar o propósito, né? Porque a primeira vez que eu tive contato com o senhor, que eu disse o pastor é psicanalista, né? Eu me alegrei por quê? Porque além da unção, da graça, que é muito importante, o senhor conseguir entender a mente. Eu, apesar de faz 8 anos que eu tô numa vida cristã com Deus, a minha família, a parte da minha avó, do meu pai, eles são todos cristãos, né? Não meu pai, mas minha avó. E eu percebia que eles tinham muita conexão com Deus, mas pelo falta do conhecimento, eles não tinham, digamos, uma mente sã, né? Uma mente em Cristo, uma mente saudável. E eu comecei, alguma coisa está de errado, né? Não tem que estar alinhado, não é só o espiritual. Aí às vezes não cuidava do corpo, às vezes não cuidava da alma. E dá para ser cheio de Deus, mas travado emocionalmente? Tranquilo. Nós temos que entender que nós somos tricotômicos, né? Uhum, Corpo, alma e espírito. Tem várias linhas de pensamento. Eu tenho a minha particular. Eu entendo que o corpo, ele veio do barro, do pó. uhum, Só se pode criar vida com todas as tabelas, todos os componentes da tabela periódica, né? Então você tem que ter química, tem que ter água, tem que ter oxigênio, você tem para criar, né, os átomos. Então o que que você tem que entender? Que você veio do pó e do pó você vai voltar. O que que é o espírito? Esse ar que eu respiro. Esse ar, a Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus soprou nas nossas narinas o quê? Espírito de vida. Então é a vida. Agora, tem a alma. A alma é onde concentra as nossas emoções, né? Quando nós morremos, eu tenho uma particularidade. Alguns discordam, eu deixo o direito para todos, né, discordar. O campo das ideias ele é muito vasto, né? sim. E mesmo que eu não concorde com alguém, eu defendo o direito dessa pessoa discordar de mim. Mas o corpo ele vai pro pó e ele vira pó de novo. O espírito ele vai para Deus porque o espírito é de Deus. Sim. Agora a alma, aí é que está o detalhe. Não sei se você já viu aquele teatro sobre, né, o valor da alma, né, encenação. O que que nós precisamos entender? Para nós vivermos aqui na face da Terra, nós precisamos entender que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Alguns fazem que nem eu, faz uma ampliação do templo, né? Mas devido à idade. Então nós temos que entender que uma pessoa, às vezes, ela tem problemas de tireoide, ela tem problemas de ansiedade, ela tem problema de depressão. São várias. Hoje tem TED, TOD, tem autismo, que é TA, né? Então tem vários transtornos que antigamente eles não eram identificados, né? Então, o que que acontece? Para nós alinharmos isso, nós precisamos entender que nós vivemos no mundo natural, mas estamos caminhando para um mundo espiritual. Por isso que a Bíblia diz que nós somos peregrinos em terra estranha. Então, como que nós vamos viver com qualidade na terra se nós não estivermos bem psiquicamente? Sim. A maioria das doenças no nosso organismo são produzidas pela nossa Sim. mente, né? Já é dado científico que quando nós estamos felizes, nós colocamos no nosso corpo várias vitaminas, endorfina, dopamina. Então, tudo isso aí traz nós ao êxtase. Como também a tristeza, a depressão faz nós também entrarmos em dificuldade no nosso organismo. Por exemplo, antigamente, para muitas pessoas, epilepsia era, né, a convulsão era Uhum, uma possessão demoníaca. A sim. depressão era uma possessão demoníaca. Era tudo espiritual. Tudo era espiritual, se espiritualizava muito, Uhum, né? Por exemplo, hoje nós sabemos que a pessoa entra em depressão por falta de vitaminas no corpo, principalmente a mulher quando ela entra no estado da menopausa, o homem quando ele entra na andropausa. uhum, Então, quando faltam vitaminas no nosso corpo, nos leva às vezes à depressão, ao cansaço, à fadiga. E isso é uma coisa, às vezes, que ela é biológica e não só espiritual. sim. O que que este avanço da informação trouxe para nós? Ao ponto de nós hoje sabermos diferenciar. Uma vez uma pessoa me chamou para orar no hospital por uma mãe que estava com uma depressão pós-parto.
E ela rejeitava a criança. E identificava-se aquilo ali como uma possessão demoníaca. Hoje, pelo conhecimento da mente humana, a gente vê que não é bem assim, né? O transtorno que aquela pessoa passou, o estresse, a gravidez, às vezes faz com que a pessoa produza aquela situação. Então, o meio em que nós vivemos vai produzir nós no dia de amanhã. E isso a gente precisa entender, que uma criança, por exemplo, da totalidade de 100%, ela herda 40% do pai, 40% da mãe, 20% ela desenvolve de si mesma. E esse desenvolver de si mesmo, intelectualmente, a personalidade, o caráter vai depender muito do meio que ela vive. Então veja como é importante a transferência geracional na vida de uma criança. Eu vou herdar do meu pai 40% de possibilidades de ter pressão alta, diabetes, Bem-vindo. né? Vem herdando, são transferências geracionais. A mesma coisa herda-se da mãe. Da mãe. Eu, por exemplo, eu tenho o som da minha voz muito parecida do meu saudoso pai. Se eu atender o telefone e eu dizer, oi, maninha, é o Pensa. timbre da minha voz que a minha irmã já disse para mim, mano, chega a assustar. Mas isso é uma transferência geracional. Sim. Também no mundo espiritual, eu creio que a gente também transfere para os nossos filhos algumas Uhum. legalidades. E isso só é quebrado quando nós aceitamos Jesus, de fato, como nosso único e suficiente Salvador, e nós cortamos essa legalidade com o mundo e passamos a ser aquela nova criatura que a Bíblia diz, né? Sim. Uma pergunta minha, que falando sobre isso, quando eu comecei a entender, o primeiro contato que eu tive com alguém que era pastor e psicólogo, que eu criei o desejo, foi que eu comecei a olhar para minha família, digamos, e as pessoas que estavam ao meu redor. Eu olhar, então, eles são bem espiritual, mas falta algo. E não por eles não buscar, né, pela questão, como o senhor disse, a família, tudo desestruturado. E eu conheci o pastor Antônio Gilberto, né? Da CPAD. E ele era psicólogo, né? E eu escutando aquele homem lá, eu fiquei impressionado. Que eu criou um desejo de eu me desenvolver, me conhecer. E eu dizer, quem sabe a gente criar um projeto que possa alinhar, digamos, né? Eu fui buscando, começando a buscar cada vez mais. O senhor faz isso lá na igreja hoje, né? O senhor atende, o senhor. Sim. Como é que a gente poderia, quem sabe, pastor? Claro que acredito que é uma outra cultura, tá vindo agora, né? Por causa que antigamente era igual o senhor disse, era tudo espiritual e não entendiam isso, né? Pra, quem sabe, as igrejas dar esse suporte, assim. Tudo hoje passa que o pastor hoje ele tem que ser capacitado. Não tem como, ele não foge, né? Uhum. Por exemplo, nós temos na igreja médicos, nós temos psicólogos, nós temos advogados, nós temos empresários, assim como tem aquela pessoa que às vezes ela é leiga nisso daí, mas ela tem a faculdade da vida também, né? Sim, Então, o que que eu penso hoje? Quando eu falo em nós estarmos preparados, a igreja ela precisa causar um impacto na sociedade não só através da palavra de Deus, mas como prestação de serviço. Eu agora estou fazendo um pouco menos, mas quando eu cheguei em Passo Fundo, já faz 4 anos que eu estou aqui, mas os 2 primeiros anos eu concluí vários projetos de. Eu tinha convênio com algumas prefeituras da região, eles traziam os pacientes e eu atendia à tarde ali na igreja. Mas com o avanço e o crescimento da igreja aqui, e por eu precisar desenvolver a função pastoral, eu não pude mais continuar com esse projeto de atender tantas pessoas. O que que eu fiz? Eu tive que acabar restringindo o atendimento aos membros da igreja. Até porque eu também preciso cuidar da minha saúde mental, sim. né? Uhum. Então, eu estava entrando em um colapso emocional. Eu abri agora para fazer esses atendimentos para os membros da igreja. Então, eu faço uma prestação de serviço, atendo alguns pacientes como psicanalista nas dependências da igreja, não é cobrado nem um centavo. Então, é uma prestação de serviço para a sociedade. Nós temos alguns trabalhos que são desenvolvidos de ação social dentro do campo da AD Norte, da Assembleia de Deus Passo Fundo, da área norte aqui, que são trabalhos que a gente serve alimentos. No inverno, agora, a gente serve marmitas para os moradores de rua, nós temos doação de roupa, nós temos doação de alimentos. Então, nós temos várias funções. Sim, A gente tenta ajudar todo mundo, só que a bastante. família da fé, ela também tem necessidade. Então, eu procuro fazer para todos, mas
E aí eu agradeço a Deus que hoje em Passo Fundo tem várias denominações, várias pessoas que trabalham nessa área social. Então, cada um fazendo a sua parte, faz Vai ajudando. com ajudando. Mas hoje nós precisamos entender, o dirigente de congregação, de departamento, você já faz um trabalho de psicólogo mesmo sendo leigo. Porque o que que é a psicanálise, a psicologia? É você sentar, emprestar o ombro para ouvir uma pessoa, organizar as ideias delas e dizer assim, ó, aqui se você fazer diferente pode ser melhor. E só o simples fato de ouvir, eu ouço dos meus pacientes assim, meu Deus, pastor, Coisa estou mais saindo boa. mais leve daqui. O esposo às vezes não tem tempo para a esposa e vice-versa. Sim. Os pais não têm tempo às vezes para os filhos e vice-versa. Quando você empresta o ombro para alguém e essa pessoa pode se abrir sabendo que vai Uhum. ficar entre vocês, nas quatro paredes que vocês conversam, aquela pessoa ela pode ter feridas na sua alma curadas por um simples abraço, por um simples ouvir e por um simples dizer assim, eu sei que você está passando, mas vamos juntos sair dessa Vamos situação. sair dessa. Então isso é bacana. É, ah, isso é muito importante, né? A gente fazer. E eu fiz alguns cursos já de desenvolvimento pessoal, algumas formação. E desde o primeiro contato que eu tive com o curso de desenvolvimento pessoal mesmo, na Escola de Sucesso, ele. Tudo que ele falava lá, eu achava base bíblica. A gente fazia o coffee break ali, a gente ia conversar e um falava. Eu disse, cara, mas lá na Bíblia tá escrito isso, 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 isso. E aí eu consegui entender que a Bíblia é o nosso manual, só que a gente tem que saber ter capacidade para instruir a pessoa pela palavra. Porque senão vai só, digamos assim, ser uma informação rasa, né? Qual o senhor é formado, o senhor acredita que o senhor quiser ajudar alguma pessoa só lendo a Bíblia, com os versículos-chave, algumas palavras que elas possam entender sobre perdão, sobre gratidão. A Bíblia toda fala sobre isso, né? Sim. E isso, Júnior, se a pessoa se capacitasse, veja quanto mais nós poderíamos fazer na igreja. Como nós somos uma igreja que se emancipou há pouco tempo, nós temos 8 anos de emancipação da Moron, né? Uhum. E eu faz 4 anos apenas que eu estou aqui em Passo Fundo. Então eu ainda estou no processo de uma conexão emocional com a igreja comigo. Mas o que que eu te digo assim, ó, você imagine, hoje a igreja, e isto é muito perigoso, e é isso que eu estou querendo que a AD Norte em especial, que é o público que eu trabalho, eu estou querendo fazer. Ela não pode ser dependente só de mim. Sim. É muito perigoso, porque daí se acontece de eu falecer ou eu ser transferido, todos esses projetos que estão em andamento, eles acabam sucumbindo, Repara, né? terminando porque vem dentro de uma ideologia do outro que assume. O que que eu estou trabalhando? Eu estou estruturando a igreja para que ela ande com o pastor e sem o pastor. Pessoas capacitadas que são colocadas em departamentos, congregações que têm alinhada a mesma visão e que elas trabalhem eu estando ou não estando, ela não pode ser dependente só da minha visão, só da minha sabedoria, só, embora o cajado esteja na minha mão, eu sei que a autoridade está na minha mão, mas eu preciso delegar para pessoas capacitadas que desenvolvam melhor, porque se eu consigo ajudar um público, tu imagina se nós tivermos Mas 100 pessoas capacitadas, quanto nós produziríamos mais no reino? E é isso que eu estou em busca, vai levar um trabalho, não vai ser fácil, nós estamos estruturando, você tem observado eu dizer na igreja, nós temos mais de 20 congregações, são 3.000 membros. Nós estamos estruturando a igreja em 3 áreas. Nós estamos estruturando a igreja, primeiro administrativamente, uhum. depois através dos departamentos, e depois nós estamos construindo um Templo. templo, né? Que abrigará em torno de 700 pessoas. Mas fora isso, nós estamos com o trabalho mais difícil, que é você estruturar o campo das ideias, alinhar. Então não é fácil. Então eles ainda agora começaram a confiar na minha palavra, a observar a minha vida, porque eu tenho 32 anos de casado. Então, eu e a Ana Flávia, nós os dois somamos. A Ana Flávia faz um trabalho com as mulheres extraordinário. Este final de semana, agora, nós teremos ali, se não me falha a memória, 10 e 11,
o Mães de Joelhos, Filhos em Pé. Então, a Ana Flávia ela tem uma capacidade de mobilizar também as mulheres. Agora nós teremos esse ano o Retiro dos Homens. Sim. Nós vamos lançar agora, no mês de junho, para o segundo semestre, o Retiro de Homens. Nós vamos trabalhar com os homens. Nós temos aquela escola de capacitação que a gente começou e não conseguiu devido ao tempo, né? Sim. De falar para os microempreendedores, empresários da igreja. Mas o problema é que hoje a igreja ela funciona muito em cima de mim. E eu não consigo, às vezes, atender todos, porque fora ser pastor, eu sou esposo, eu sou pai, eu sou avô. Tem que ter, né? né? Eu tive que ir a Chapecó, por exemplo, ontem, minha filha estava de aniversário, eu tive que dar atenção para minha mais velha. Meus netos chegam hoje à noite, eu tenho que dar atenção para eles. Então, eu sou vários dentro de um só. Sim. Mas Deus está me criando, dando e você é uma das capacidade. ferramentas, Júnior, está me colocando pessoas juntas que vão pegar a ideia, que eu digo, pega a vibe, vem na minha, que tu brilha e passa de ano. Então a gente vai criar um corpo de pessoas que vão navegar junto comigo, Sim. e eu vou saber, não, naquela parte está andando bem porque já pegou a minha linha de raciocínio. Por quê? Por que a minha linha de raciocínio? Porque Deus fala através da minha vida, porque eu sou o pastor, há uma autoridade espiritual na minha vida. Então, quando as pessoas entendem essa autoridade espiritual, eles compreendem, eles navegam dentro daquele tempo que eu vou estar aqui, eles navegam dentro daquela ideia. Junto. Todas as minhas ideias são certas? Não. Mas eu costumo dizer, Júnior, que o meu carro tem marcha ré. Às vezes eu posso errar em alguma decisão, mas eu volto lá e dizer assim, não, mas aqui não deu certo. Então, eu tenho que achar meios de fazer com que a coisa ande. Então, o sucesso, ele vem pela capacitação, pelo preparo, por um dom chamado discernimento. Você tem que fazer a leitura do que está acontecendo no momento, né? Mas principalmente por ter gente capacitada ao seu lado. O que eu digo para os jovens também, né, pastor, é sobre isso, né? Todos nós somos sacerdote. Então, todos eles têm a capacidade, o Senhor nos colocou pela graça ali como líder. Isso. Mas o papel de um líder é impulsionar, incentivar, tirar o máximo deles, né? E a gente sempre deixa bem claro, às vezes eu e a Thaís não gostamos de sair, mas algum evento acontece no sábado e a gente fica triste, mas ao mesmo tempo a gente fica feliz porque flui. E eu digo para eles esses dias, eu disse, se fluiu sem nós estar aqui, nós estamos fazendo um papel bom, por causa que estão colocando pessoas capacitadas ali e estão fluindo, botar cada um ali. E eu só tenho a agradecer a Deus também porque Deus envia essas pessoas, né? Júnior, tu me dá um gancho agora aqui muito interessante que eu preciso tocar nesse assunto aqui. Tu falou na Thaís. Veja bem, quando a mulher, quando a figura feminina interage no ministério da figura masculina. Veja o salto de qualidade que nós temos. E, infelizmente, nós, os gaúchos, nós temos aqui uma cultura machista, que ela precisa ser entendida. A Bíblia coloca o homem como cabeça. Então, o homem ele tem o direito de decidir. Quando eu cheguei em Passo Fundo, o que que eu fiz? Eu coloquei a Ana Flávia sentada ao meu lado. Eu nunca me esqueço. Chegou uma pessoa para mim e disse assim, pastor, eu posso sentar ao seu lado? Eu disse assim, não, aqui vai sentar minha esposa. E ele disse, as mulheres não sentam aqui no púlpito. E eu disse, a minha vai sentar. Você foi inconformado. E ela vai me ajudar a tocar a igreja. Então eu quebrei paradigmas. Sim. Olha o trabalho que a Ana Flávia faz. Olha o trabalho que a Thaís faz ao teu lado. E quando nós temos uma esposa que soma ao lado, quando nós demos a oportunidade para a alma feminina trabalhar ao nosso lado, porque o homem ele trabalha muito com a razão, nós somos focados. Mas a mulher, ela tem uma visão diferente de nós. E essa sensibilidade feminina, somada ao a nossa capacidade de trabalho, de foco, faz com que a obra de Deus ela cresça. Então, fica um conselho aqui, e aproveito aqui esse momento, para que todos os homens deem trabalho para a mulher trabalhar ao seu lado, não tenha medo, né? incentiva. Alguém um dia disse para mim assim, o sucesso do pastor André está atrelado muito ao que a Ana Flávia faz. Cara, isso não me diminui nada. Isso só me autentica a boa escolha que eu fiz, a mulher que ela se tornou, porque quem faz a esposa é o homem e quem faz o esposo é a mulher. Então, quando eu vejo o sucesso da Ana, é o meu, porque a Bíblia diz que nós somos uma só carne. Então, quando eu vejo a Thaís trabalhando ao teu lado, como vejo a esposa do Jairo, a do Rony, quando eu vejo o atendente da congregação, do departamento ao lado, né? Eu vejo, por exemplo, o Tito e a Danúbia, departamento da família, o quanto eles são afinados, o quanto eles trabalham. E eu acredito que o salto
da Adenorte, ela passa, em primeiro lugar, por Deus, por alguém que já passou e fez o alicerce para mim, né? Sim. Mas passa por este momento de nós estarmos muito bem alinhados, eu e a Ana Flávia, trabalhando para que o reino de Deus cresça. É. É, a Thaís tem um papel fundamental ali, né? As pessoas dizem, 50% do meu ministério. Eu acredito que é 100, né? Por causa que ela não é metade. Ela é completa, ela me ajuda, me auxilia. E às vezes a Thaís é muito executora, né? A Thaís é muito executora. Eu gosto mais de organizar. E ela completa o teu E ministério. ela diz, não, mas como é que tu não faz isso, Thaís? Eu aprendi que o líder é aquele que não faz nada, mas não deixa nada sem ser feito. Eu coloco as pessoas e Isso tal, aí. organizo. Ela já não. Ela, se tiver algum evento, ela vai lá, faz e organiza, e ela tem que botar a mão. Eu disse, mas tá bom, cada um tem seu jeito, seu Sim. costume, e é muito bom essa. Demorei um pouco para entender, mas quando eu entendi, nossa, nós fluímos assim na organização, na ajuda. Alavancou, né? Ela tem um, o professor falou da Ana ali, ela faz um papel com as meninas ali incrível, né? E E aí que tá. traz. Papéis. O papel da mulher nós não vamos conseguir fazer. Não O tem como. papel de mãe nós não vamos conseguir fazer. Esse papel é importante. Quando nós entendemos o que as mulheres, eu costumo dizer que as mulheres elas só não dominaram o mundo ainda por um simples detalhe. Elas não escolheram o sapato. Que quando ela escolheu o sapato, Daí tá tudo acabou. dominado. Não, mas é incrível, né? E pastor, nós já falamos aqui sobre o senhor falou, e essa é uma das perguntas, mas o senhor falou sobre o Espírito Santo ser inconformado. Eu, para mim, essa visão, creio que Deus colocou no meu coração, baseado no que o senhor falou, Romanos 12, nós ser um inconformado com o padrão do mundo, né? Para experimentar aquilo que Deus tem. E para mim, o maior inconformado foi Jesus. Não quero Sim. dar um título para Sim. inconformado, mas eu acredito que ele veio com um propósito, né? Ele não se ele cumpriu toda a lei, né? Mas ele foi inconformado com a hipocrisia, com a religião vazia, com a adoração só Rasa. estereótipos, assim, né? De falar que adorava a Deus, mas não adorava, né? Ele foi inconformado mesmo. E para nós encerrar, pastor, se eu tivesse um minuto para falar para todos os inconformados do mundo, qual que o conselho, além de todo esse os conselhos, essas orientações que o senhor deu, assim, uma mensagem exclusiva para o inconformado? O que que eu acredito? Jesus, ele pagou o preço com a própria vida por ele ser inconformado com a situação do mundo. Vejam bem, todos nós estávamos fadados ao fracasso, ao pecado, e a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, ele veio buscar o que havia se perdido. Quando ele se propõe a vir à face da terra buscar o que havia se perdido, ele se tornou um inconformado ao encontrar os vendilhões dentro do templo. Ele se encontrou inconformado quando ele encontrou o filho da viúva de Naim, e ali foi um encontro da morte e da vida. Uhum. E ele se inconformou com a situação que devolveu a vida para aquele menino. Ele foi inconformado no tanque de Betesda quando aquele aleijado esperava alguém jogar ele. Ele foi inconformado quando ele chegou no túmulo de Lázaro e há 4 dias ele já estava morto. Ele era inconformado, mas o que fez ter o sucesso do evangelho hoje é que Jesus ele nunca desistiu do ser humano. Nós nunca devemos desistir dos nossos sonhos, nós nunca devemos desistir de nos aproximar de Deus, nós nunca devemos desistir de nos capacitar. Tem coisas que não ocupam espaço. Sabedoria não ocupa espaço, perdoar não ocupa espaço, amar não ocupa espaço. Pelo contrário, quando você faz isso, você está se esvaziando de si mesmo, enchendo-se de Deus. A você que está me escutando aqui, sempre tem uma saída. Nunca estaremos numa situação que a gente não possa ver. O problema é que alguém, quando vê uma pedra na frente, um muro muito grande, ele diz assim: agora deu, impossível de passar. O inconformado, ele olha e diz assim: meu Deus, olha o tamanho dessa pedra. Mas tu já imaginou que degrau grande ele será para mim chegar ao meu objetivo? E outra coisa, nós precisamos entender: nós fomos criados para conviver em sociedade. Ninguém consegue nada sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim, eu preciso das pessoas, as pessoas precisam de mim. O pouco que a gente pode fazer, feito com amor e com qualidade, muda a vida de alguém. E eu costumo dizer para encerrar, Júnior, eu preciso marcar a minha trajetória na vida. Eu vou durar, a Bíblia diz 70, 74 anos. Esse tempo que uns duram mais, outros menos, esse tempo que eu vou viver, eu preciso impactar pelo menos uma pessoa.
Eu preciso ajudar uma pessoa, eu preciso somar na vida de alguém. Então vejam bem, se numa pessoa eu consigo modificar a vida dela, e se eu conseguir modificar 10, e se eu conseguir ajudar 20, e se eu conseguir ajudar 100, e se eu conseguir ajudar 1000, e aí está o segredo do sucesso. A gente precisa ser inconformado, não se acostumar e viver sempre na dependência daquilo que o Espírito Santo ele discerne ao nosso coração. Então, Viver a vontade de Deus, na né? plenitude de Deus. Porque o que é viver ser inconformado? É viver dentro de 3 coisas: da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fazer a vontade dele, né? Como o senhor disse mesmo, Jesus ele não desistiu quando ele estava no Getsemane, ele orou a Deus, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a tua vontade, mas sim a minha, né? É. Então ele deixou a vontade dele para viver aquilo que E ele Deus tinha. cumpriu o propósito. Veja bem, minutos antes de expirar o fôlego de vida, ele se inconformou. Tava 2 salteadores, porque ele veio para buscar os perdidos. Uhum. Só que um zombou. E aquele que zombou, a palavra de Deus transformou tanto o companheiro dele que ele ficou inconformado. Ele disse assim: para lá, nós estamos aqui porque nós pecamos, Então, infringimos a lei. Mas esse nada fez. Aí o que ele disse para Jesus? Eu sou inconformado, mas hoje mesmo eu quero te dizer: tem como colocar o meu nome no reino da vida? uhum. Aí Jesus olha para ele e diz assim: ô meu filho, eu vim buscar o que você havia perdido. Hoje mesmo tu estarás comigo aonde? No paraíso. É isso aí. Então, muito obrigado, pastor. Muito obrigado por essa conversa. Acredito que vão provocar você que está nos assistindo em casa. E você que chegou até aqui, se inscreve no canal, curte, compartilha. Eu creio que você vai ativar aquilo que Deus tem para você. Então, pastor, muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe. Uma honra tê-lo, senhor, aqui com nós. E foi muito bom mesmo a conversa. Muito bom. Vai ter mais vezes para nós estar ativando essas pessoas. Como o senhor disse, Jesus foi um inconformado e transformou a realidade de muitas pessoas, né? Hoje nós estamos aqui e que através de nós também muitas pessoas sejam transformadas e se conectem até Deus, né? Isso aí. Quero deixar um convite aqui, Júnior. Todo sábado nós temos o nosso culto de jovens, né, na sede. Às terças-feiras, das 20 às 21h30, tem o culto na Rua Vacaria 451, a nossa sede. E no domingo é o culto da família, a partir das 19h30. Você estará sempre recebendo uma palavra de Deus. Obrigado pela oportunidade. Semana passada eu já estive num podcast na rádio ali em Ijuí. Nós estamos com alguns projetos em andamento e nós queremos dizer para a sociedade que está nos escutando aqui: seja também um inconformado. Não se acostume com o que você está vivendo. Deus tem muito mais para você. Você está vivendo em águas rasas, mas Deus quer fazer você mergulhar na imensidão do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Amém. Então, o pastor falou, ó, segue o Instagram da AD Passo Fundo Norte, /2025, ano da colheita. Segue lá, tem todas as atividades, o horário de culto. Também o MJ Sede, segue lá que a gente passa toda a programação. E também o pastor André, como é que é o Instagram do senhor, pastor? Mas olha, eu não navego muito bem, Eu mas vou dar tá uma olhada aí, aqui já pro dá senhor. uma olhadinha aí. Mas convido você, me segue lá que eu te sigo de volta. É André.Oliveira Pereira. Segue o pastor lá e quem quiser me seguir é _Trindade _. Segue lá que a gente vai estar postando os rios, todo esse conteúdo e em breve você vai ser impactado por essa mensagem. Abraço. Deus abençoe.